cromoterapeuta, né, Pablo? Ele vai se apresentar aqui para vocês. Ele tem um espaço ser, né? Onde, inclusive, depois eu queria que você falasse, eu vi lá que você vai ter curso de reiki, de benzimento, aproveitar para o pessoal, convidar o pessoal aqui para participar. E eu tenho o prazer de convidá-lo para apresentar essa aula para vocês no assunto que eu considero extremamente importante, que é a cromoterapia. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o Pablo. Obrigado, viu, Pablo? Professor, muito obrigado. Pessoal, então, boa tarde, né? Como o professor Ricardo disse, meu nome é Pablo. Meu caminho, né? Minha primeira formação, eu sou assistente social, trabalho como assistente social na prefeitura, e aí depois eu fiz alguns outros cursos, né? Entre eles alguns de terapias holísticas, de psicanálise, né? Vim para essa área onde atualmente eu também atuo. E falar da cromoterapia, vocês vão ver que é muito tranquilo, né? Porque já está na gente, a gente já vivencia isso aí desde que a gente nasce e é bem gostoso, né? E bem legal. Mas antes, para o pessoal que está aqui, eu queria só ouvir vocês, o nome, o curso de vocês, um pouquinho sobre vocês, pode ser? Então, meu nome é Pablo, sou assistente social de formação inicial. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação e sou terapeuta, né? Trabalho com terapias holísticas lá no Espaço Ser. Quem quer ser o segundo? Podem começar, Jefferson. Prazer, Jefferson. Meu nome é Igor, eu estou fazendo o benzimento. Que bom, esse é meu filho, Ismael, né, Ismael? Se apresenta aí, ele estuda na Escola Geni Chaves. Eu sou Ismael, eu estudo na Escola Geni Chaves. Nós também. E faço Senai Elétrico e Industrial. A Letícia? Pessoal, antes da gente Tô brincando. Antes da gente iniciar específico sobre a cromoterapia, eu acho importante a gente voltar um pouquinho. Eu acredito que vocês já até tenham tido, talvez, essa introdução. Qualquer coisa, vocês dão um toque que a gente acelera, né? Que é um pouquinho sobre o PIX, né? Não o PIX de dinheiro, mas as práticas integrativas e complementares em saúde. Né? Vocês já ouviram, já teve algum módulo sobre isso? O que vocês sabem sobre as práticas integrativas? Aqui na UFTM a gente tem alguma coisa? Aqui na universidade é ofertado para a comunidade? Tem, em parceria com o município, né, em parceria com a prefeitura, lá no Hospital do Fogo Selvagem, né, agora lá eu acho que é o Polo de Oncologia, e lá tem a professora Sheila, que é responsável por isso, né, pela prefeitura. Na universidade, acredito que tenham outros professores, outros profissionais. A Sheila Lacerda que atende tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade em geral, né? Na Secretaria de Educação, a gente tem bastante professores que utilizam lá das terapias, é bem legal. Mas é isso mesmo que vocês colocaram, né? As práticas integrativas e complementares. É uma forma do Sistema Único de Saúde reconhecer as terapias alternativas, né? As terapias complementares. E é importante a gente deixar isso muito claro o tempo todo, que todas essas terapias, a gente retoma esse estudo, retoma essas reflexões, retoma essas filosofias, não para substituir a medicina alopática, mas uma perspectiva complementar, né? Numa perspectiva de contribuir. Quanto a gente precisa de tratar, eu estou com enxaqueca, eu vou chegar lá no pronto-socorro, eu preciso resolver minha dor de cabeça, né? Eu vou precisar da dipirona ou de qualquer outro fármaco para amenizar naquele momento aquele sintoma que é a dor de cabeça. Isso não impede que a cromoterapia, como é a atividade de hoje, ou um reiki, ou até uma massagem, enfim, alguma outra técnica pode auxiliar nesse tratamento dessa dor de cabeça, para que ela não volte, para que quando ela volte de forma menos intensa. E é nessa perspectiva que as práticas integrativas como um todo retomam, né? E aí nós das terapias gostamos de falar em áreas também reconhecidas, né? Tinha ali, né, teve um período ali da história que era um pouco mais distante.
E a gente tem visto que a cada ano que passa, a cada congresso, a cada pesquisa, a gente tem se aproximado e voltado a alinhar. Exatamente porque um não substitui o outro em momento nenhum. Né? O exemplo que eu mais gosto mesmo é esse da dor de cabeça. Né? Quando todo mundo aqui já sentiu dor de cabeça em algum momento. Quando a cabeça dói, a gente quer resolver o problema, não importa qual, mas a causa. Beleza, depois eu vejo. Agora eu quero só que a minha cabeça pare de doer. Né? Quando a gente está com dor no estômago, eu quero resolver só, que é também, né, um paralelo aí só para finalizar esse ponto, a questão de quando a gente está com fome. Adianta eu pegar uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em situação de desproteção social e falar que eu vou levar ela para fazer um curso profissionalizante naquele momento ela está com a questão de fome. Né? Se estiver com frio, ela está com a questão de frio. Então, naquele momento, é pontual que ela precisa. E a gente precisa de compreender que todos esses espaços é importante. Então, porque a pessoa que está com fome, eu só vou dar ali a questão da segurança alimentar naquele momento e também vou deixar as outras políticas? Não, um não substitui o outro, né? Da mesma forma que as terapias, principalmente quando a gente fala das práticas integrativas e complementares de saúde. É nessa perspectiva unicamente de complementar mesmo os tratamentos, complementar a busca pela cura. E aí a gente volta lá no que é a saúde, né? Quando a gente pensa no que é o conceito de saúde. Saúde nada mais é que é o completo bem-estar biopsicossocial. Então, ter saúde não é só eu não estar doente, mas a gente está num completo bem-estar, inclusive de políticas públicas. E aí as práticas integrativas complementam, então, nesse conceito do que seria mesmo a saúde, né? O que é a saúde. E aí, então, é isso. A gente tem, hoje, né, essa discussão começou, então, lá em 2006, né, que o Sistema Único de Saúde reconhece as práticas integrativas, e aí, lá em 2017, a gente tem um avanço muito grande desses tratamentos, né, que lá em 2006 a gente tem que pensar que reconhece a homeopatia, que já estava aí na área da medicina há muito tempo, que reconhece a acupuntura, e aí já reconhece também com uma bomba, né? Que é quem pode ser acupunturista, só o médico, ou só os profissionais da saúde, ou qualquer pessoa, né? A diferença de aplicar com agulha, com aplicar com seringa, enfim, né? Só a auriculoterapia ou acupuntura sistêmica, né? Então, lá em 2006, quando começa, já começa também de forma um pouco tumultuada. Lá em 2017, todo mundo senta, né? Chama o Código Brasileiro de Ocupações, né, para também caminhar paralelo. Não só, a saúde reconhece, mas então quem que pode fazer? Como que pode ser feito? Vamos chamar, então, o pessoal do Ministério do Trabalho para também entender isso. Como que vai ser, quem pode, quais que são as regulamentações de cada área, para uma não sobrepor a outra. Então, hoje, por exemplo, uma benzedeira, ela pode ser considerada uma terapeuta holística, ela pode ser considerada uma profissional do Sistema Único de Saúde, uma profissional de saúde? Pode. Porque lá na tipologia da questão do tratamento com benzimento, não precisa de ter uma formação acadêmica, uma titulação acadêmica. Diferente, por exemplo, do exemplo que a gente deu da acupuntura, né? Apesar de ainda estar no Congresso ali toda uma regulamentação, acho que é óbvio que a pessoa tem que ser, no mínimo, entender o que ela está fazendo de forma acadêmica. Então, no mínimo, ser um profissional da saúde que tenha concluído ali uma graduação, né? Que tenha, não necessariamente só a área da medicina, porque eles não conseguiriam nem atender toda a demanda. Mas também não concordo que qualquer pessoa só com conhecimento no senso comum, ou que seja mesmo num curso livre, consiga fazer um tratamento ali de forma até invasiva, se for com agulha, né? Então, a gente começa a ter essa discussão. Lá em 2017, ela começa a ficar um pouco mais tranquila, né? Mais apaziguada, mas até hoje a gente ainda tem alguns avanços enquanto política pública, enquanto legislações, que ainda ficam ali de vez em quando um pouco confusa, né? Mas aí a gente, então, lá, hoje, o que o sistema de saúde tem como prática integrativa? Específica a cromoterapia, a gente não vai ver lá nas 29 técnicas. Mas a cromoterapia, ela está dentro do reiki, dentro de outras técnicas como metodologia, né? Como tipo de aplicação. Reconhece a aplicação, reconhece a eficácia, mas não tem lá específico, vocês não vão achar escrito cromoterapia. Por quê? Porque ela é uma técnica que complementa os outros tratamentos, né? Ah, mas eu conheço lá, né? E aí, já falando um pouquinho da cidade também para vocês, não sei se vocês conhecem o Centro Espírita 2 de Abril, SEDA. Lá tem as sessões de acupuntura também de forma gratuita. Então, quem tiver curiosidade de conhecer, é só procurar lá. O centro funciona todos os dias. No Instagram tem os horários, tudo certinho. E aí, então, a gente...
Um outro lugar que a gente vê que as práticas integrativas têm ficado muito forte e se aproximado muito é na questão da saúde mental, né? Quando a gente vê a questão dos CAPs AD, né? Que é o Serviço de Saúde Mental aqui em Uberaba, ele não é, né? Ele é dividido em baixa, média e alta complexidade. Então a gente tem a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada também, no caso da saúde mental, com os psicólogos, com as terapias em grupo, o CIAP, que é um serviço ali intermediário, né? E os CAPs, que já é o serviço de tratamento crônico, de tratamento mais longo. Hoje, em Uberaba, esses três espaços da saúde mental, tanto a porta de entrada, tanto o intermediário, que é o CIAP, quanto os CAPs, já tem também terapias, geralmente, né, os grupos são desenvolvidos pelos terapeutas ocupacionais, mas também já trazem técnicas de terapias holísticas, técnicas complementares de saúde, nos seus tratamentos e nas suas dinâmicas de grupo com seus usuários. E aí, quando a gente pensa em específico na cromoterapia, o que vocês sabem, assim, o que vocês já ouviram falar? Alguém já participou de alguma sessão de cromoterapia, alguma coisa nesse sentido? Muito bom. E você? Eu sei assim, que aproxima um pouco do conhecimento da física, de que os fótons, de uma certa forma, absorvem, de outra forma, refletem. Isso mesmo. Quando a gente pensa na cromoterapia, um pouquinho antes da Idade Média, né, que Isaac Newton começa ali a fazer esse estudo mesmo das cores, da luz branca e tudo mais, a gente pode buscar até na Antiguidade. Quando a gente tem os primeiros passos, já existiam os tratamentos com as cores, os tratamentos com as naturezas, né? Então, utilizar cor verde escura para determinadas situações, utilizar as plantas verde claras para outras. Quando a gente vai lá na Antiguidade, lá no Egito Antigo, a gente já tinha, até na forma que fazia o empalhamento mesmo das múmias, né? Com quais ervas, de quais cores, para conservar mais tempo, para ficar menos. Então, a gente tem, né, o primeiro ponto que se vê cromoterapia na história, é lá na Antiguidade Antiga. Depois ela ganha, né, esse espaço na universidade acadêmica e no conhecimento. Lá no século XVII, ali, né, na Idade Média mesmo, quando a gente tem o primeiro pensador foi Isaac Newton, né, que fez ali decompõe, né, fez a decomposição de várias cores e a interpretação e associação de cores. E aí a gente vê, então, desde né, desde esse momento, fazendo essas associações. E aí, né, só um paralelo aqui para a gente pensar no sistema capitalista aí mesmo, no que a gente é consumido, né? Existem cores que aumentam a fome, existem cores que diminuem a fome. Se vocês forem pensar, o McDonald's antigamente, que cor que era? Que cor que é a parede do McDonald's? Amarelo, a logo é amarela com fundo. Amarela. Né, o fundo vermelho com o M em amarelo, né? Por quê? O vermelho é cor que impulsiona, né? O que é vermelho? Quando a gente antes de entrar nessa associação, então vamos fazer ali um estudo de poucas cores. Quando a gente pensa na cor azul, qual que é seu nome? Emily, o que você pensa quando a gente fala da cor azul? O que vem na sua cabeça? Se eu andar atrapalha, né? Não, fica à vontade. Pode ficar à vontade, tranquilo. Quando a gente pensa no azul, Emily, o que vem na sua cabeça? O que tem de azul, assim, porque você pensa em azul? O que vem, assim, uma coisa mesmo? O mar, o céu, e está associado, então, para você com tranquilidade. Quando a gente pensa no verde, qual que é seu nome? Como? Camille, quando a gente pensa no verde, o que vem na sua cabeça sobre o verde? Na natureza, né, ali na terra, né, coisa mais concreta, diferente da tranquilidade ali, né, da coisa mais solta que seria o céu, o ar, né, menos concreto, mas todo mundo concorda com a Emily, com a Camila até agora, beleza? Quando a gente pensa no amarelo, desculpa, Jefferson, o que vem na sua cabeça quando a gente pensa na cor amarela?
ao sol, né? A coisa mais forte, né? Mais quente, né? Mais intensa seria assim, né? A cor, por estudando no vestibular, a gente vê que a cor não existe, né? O que a gente vê tem essa questão, né? A gente vê o que está refletindo, né? Sim. Certo? Um pouco ficou e outra parte o material absorveu e a outra parte refletiu. É o que está refletindo, né? Que a gente recebe. Desculpa, você? Igor, e quando a gente pensa na cor vermelha, o que vem na sua cabeça? O que associa com você a cor vermelha? Eu acho que isso é mais a saúde, tem mais acesso à saúde, ao preciso mais de atenção. Força, sim. E quando a gente pensa na cor vermelha, qual é a emoção que mais te associa, pensando em emoção, para a gente ir dificultando um pouquinho? Paixão, amor, né? É a cor do fogo ali, né? E é isso. Então, assim, nesse senso comum mesmo é que a gente consegue achar as justificativas de todas as questões da cromoterapia, porque é isso. Se a gente for pensar na cor, por que a cor da saúde é a cor verde? Né? Então tinha que ser o azul, já que é paz, tranquilidade, mas né, para nós aqui, só restrito na cromoterapia. Né? O porquê que a gente associa a saúde com a cor verde? O que vocês acham? Ou não é mais a cor verde? É, não é? A cor da beca lá é verde? Né? É verde, é verde. Por que vocês... Também. E é a questão que ela colocou mesmo, da natureza, da força, da vida, né, da raiz. Então, é nessa associação, né, o verde, e aí já é um sintoma de quando a gente não está bem. A comida verde, a roupa verde, né, a gente consegue trazer esse sentimento de estabilidade, de segurança, de estar bem, né, de estar conectado com os nossos ancestrais, com a nossa raiz mesmo, com a natureza. Já, por exemplo, quando a gente pensa no amarelo, o amarelo é uma cor de alegria, uma cor de intensidade, de vibração. Então, e façam o teste, né? Eu não vou ficar seguindo muito o PowerPoint, depois o professor, vocês têm um grupo, não tem, professor? Que depois vocês compartilham. Pode ser que a gente fica, tudo isso que eu estou falando está escrito lá, já fica bonitinho, mas se a gente for ficar lendo, fica um pouco cansativo, né? Então, pode ser, sim, a gente ir conversando e tal, depois a gente dá uma passada ali no slide para vocês verem que tudo que a gente falou está ali, mas aí o professor compartilha com vocês também, pode ser? Pode, é lógico. Tranquilo. Então aí, voltando, né, a cor amarela, então, é isso, né, traz essa intensidade. Quando a gente não está bem, você coloca uma roupa amarela, uma cor alegre, na virada do ano, né, por que a gente quer o amarelo associado a quê? A dinheiro, né, por quê? Porque dinheiro é intensidade. Né? Dinheiro é isso, é a motivação, é a pulsão. Né? O branco, que é a ausência ali de cores, é a paz. Né? Por que o branco representa essa paz aí na virada do ano? Exatamente porque é a ausência ali, né? A gente está tranquilo, né? A gente está leve. Por que o preto é associado ao luto, o preto é associado ao pesado, ao denso, né? Além das questões aí étnico-raciais que tem aí uma contextualização histórica, né? E preconceituosa muito intensa, mas só pensando na cromoterapia, porque é a junção de todas as cores. Então faria mais sentido a gente passar a virada de ano com todas as cores, porque aí o que eu estiver precisando está aqui, do que com o branco sem nada, né? Mas por que o branco tem essa tranquilidade, essa paz, e o preto já tem essa questão pesada? Também por isso, porque o preto é a junção de todas as cores, então fica denso, né? Fica escuro. A roupa preta, geralmente, ela é um pouco mais quente, não é? Quando a gente põe uma blusa colorida ou uma blusa preta, geralmente a preta é um pouco mais quente, né? A gente fala que ela puxa mais o sol ou não. Né? Exatamente por isso, né? Por conta dessa junção de todas as cores. E aí, nisso, a gente consegue ter a cromoterapia em todos os espaços. Quando a gente estava voltando lá no McDonald's, né? Ou em qualquer fast food, durante muito tempo, a cor do fast food, né, era no vermelho com o amarelo, a junção dessas duas cores. Por quê? Porque o amarelo me deixa alegre, me deixa vivo, me dá energia, né, eu fico bem, e o vermelho é rápido, é intenso, é paixão, né, é pulsão. O órgão que representa o vermelho é o coração, porque é do afeto. Então eu preciso gostar, comer e ser rápido. Porque a gente também não fica ali no fast food a tarde inteira comendo, né? A gente fica ali, então é pontual, é rápido. Eles têm tanto essa estratégia de que é uma refeição rápida
e que a gente vai consumir de forma intensa para desocupar o espaço para o outro, o refrigerante é até à vontade, porque ninguém vai ficar ali a tarde inteira bebendo refrigerante à vontade, né? Aí hoje a gente já vê que muitos novos fast foods e outras questões têm trabalhado com cores mais fechadas e trazido aí para essa né, que a gente chama das tonalidades do preto, para diminuir, né, a questão da obesidade, a questão do consumo. Então, hoje já tem os novos McDonald's, as novas reformas, apesar da logo ainda ter ali essa associação do vermelho com o amarelo, a própria loja em si já não tem tanta aquela explosão de cores como tinha antigamente. E aí eu dei o exemplo do McDonald's, mas eram todos, né, o Burger King, o Bob's, né, todos quase que a gente conhece têm essa junção do vermelho com o amarelo. E comecem a fazer essa análise para a gente vivenciar. Você vai numa loja de decoração, eu não posso comprar ali o sofá, a peça, ou numa galeria de arte. A gente não pode ser rápido. Eu tenho que escolher, porque muitas vezes o de valor maior tem mais valor, né? O de custo maior tem mais valores agregados. Se eu for rápido, eu vou querer o menos caro. Então já não é igual ao lanche que eu tenho que comer rapidinho. Eu tenho que ter um consumo um pouco mais demorado. A gente vai ver que vai ter a cor verde, vai ter a tonalidade azul, que são cores que nos prendem. Por quê? Porque remete à nossa ancestralidade. São cores da natureza. Quando a gente chega de frente para o mar, né, mesmo que tenha a brisa, que tem toda ali a questão, só da gente ver ali o mar encontrando com o céu, aquele infinito, aquelas tonalidades de azul, é legal, dá tranquilidade, deixa a gente bem. Quando eu já vou ver o pôr do sol, né, que já tem ali o amarelo, o laranja, as tonalidades do lado do amarelo, da alegria, da vitalidade, né, dá mais punção. Se eu vou para uma cachoeira, para uma natureza, né, ficar ali, estou precisando de sentar na grama para relaxar, sentar na praça, exatamente para isso, né, porque a gente descansa o nosso campo visual, descansa e remete a questões que não dá pressa. Né? Quando a gente vai para a praia, a gente não fica com pressa de sair dali. Quando a gente vai sentar numa praça, na natureza, a gente não vê o tempo passar. Por quê? Porque descansa o nosso campo de vista, né? Descansa essa energia mesmo ali, a gente consegue recarregar e tranquilizar. Diferente para a gente ficar numa cor amarela durante muito tempo, né? Vocês vão ver que a gente cansa, fica intenso. E aí, na cromoterapia, a gente trabalha basicamente com essas questões das cores da natureza. E aí a gente sempre vai associar a cromoterapia com outras coisas. Em alguma aula, em algum momento, alguma outra atividade, falou com vocês sobre os 7 chakras, os pontos de energia do corpo, né? A gente não tem só 7 chakras, né? O nosso corpo tem mais de 200, no mínimo 200 pontos ali, que são os pontos de acupuntura, são os pontos do shiatsu, são os pontos da ventosa, né? Só na orelha a gente tem ali um tanto. Quando a gente pensa nos 7 chakras, são 7 pontos centrais, mas não são só esses. E aí, cada um desses chakras também a gente consegue associar uma cor. Por quê? Porque cada chakra tem ali uma missão principal. Né? Um chakra, então quer dizer que o chakra da cabeça é só a espiritualidade, é só na cor roxa, é só para expandir a mente? Não. Se eu conseguir fazer um atendimento energético legal, com esse chakra eu consigo comunicar com todos os outros pontos de energia daquela pessoa. Mas naquele momento ali, né, a finalidade, o principal de cada um teria uma missão. Né? Que é a mesma coisa, por exemplo, para quem é da fisioterapia. Na faculdade a gente vê um pouco de tudo, depois a gente vai com a área só. Mas então quer dizer que o fisioterapeuta que trabalha só reabilitação não sabe questão de esporte? Não, sabe, né? Não é ali, mas no aperto todo mundo sabe um pouquinho de cada coisa. E os 7 chakras funcionam bem mais ou menos assim também. Só que a gente tem ali as funções principais de cada um, né? E aí a gente consegue reconhecer ali a proximidade dos nossos pontos. Todo mundo tenta achar aqui no topo da cabeça o lugar mais alto nosso. Aí pega o dedo, o indicador, um dos dedos e aperta assim, bem. Agora pega aqui, vamos pensar aqui, mais para frente e aperta. O aperto aqui de cima foi mais dolorido que o de cá? Aperta nos dois, vai. No ponto mais alto da cabeça da gente, a gente aperta e depois aperta em qualquer outro ponto da cabeça. Vocês sentem que é um pouquinho mais dolorido, mais de cima? Mais sensível. Ou não? Se não sentir, tem que falar, gente. Não pode mentir, não. Oh, licença. Vamos achar a parte mais alta da sua cabeça. Aqui. E aqui. É diferente? Aqui fica um pouquinho mais dolorido que para cá? Se não ficar, não pode mentir, não.
Esse ponto mais dolorido, né, lá na medicina tradicional chinesa, e trazendo um pouquinho aqui para os chakras da cromoterapia, é a nossa área desse sétimo chakra. Não é que ele é aqui, então se eu cortar aqui vai ter muito, não, é essa área. Né? Tanto que ela fica um pouquinho mais dolorida exatamente por isso. Do mesmo jeito que o sexto chakra, a gente vai achar ele agora, a gente tenta achar aqui na área da sobrancelha, mas não é bonitinho aqui no meio. Tentem passar a mão, assim, conhecer a testa de vocês, essa área, e ver onde está um pouquinho mais fundo. É uma área, todo mundo tem, é um ponto aqui no meio. Achou? Passa a mão na testa inteira, com carinho, e vê que é uma área um pouquinho mais afundadinha. Vocês conseguiram localizar ou não? Sim. Então, não necessariamente, a gente trabalha com a região. Mas aí você que vai achar onde que é o seu, né? Você passa a mão na sua testa inteira. Tem gente que vai ser aqui bonitinho, o terceiro olho. Tem gente que já é igual, no meu caso mesmo, é um pouquinho mais aqui. Ó, mais alto. A minha área seria essa aqui. Porque a gente vai apertando. Mas você consegue achar em você? Que também, se a gente apertar, ela é uma área um pouquinho mais dolorida, por exemplo, de eu apertar aqui outra área da testa. Ela é um pouquinho mais sensível, né? Não é dolorida igual a de cima, mas ela fica mais sensível. A gente consegue sentir. E aí é nessa área, então, o nosso cisto, né? Do mesmo jeito que o da garganta, né? Não é aqui onde, para quem é homem, é a área do gogó, ou aqui perto mais em cima das... Não. É aqui, ó, nesse ossinho mesmo, que é onde a gente faz a traqueostomia, né? Assim, termina... Se vocês colocarem a mão e apertar um pouquinho, incomoda mais do que se apertar mesmo a garganta, outra região. Todo mundo conseguiu identificar? Ou não? Depois vocês vão achar? E aí, do mesmo jeito aqui no coração, né? Se a gente for pensar, não necessariamente é entre os dois peitos, né? Mas a gente passa a mão assim, vocês vão ver que tem uma parte... Pode massagear toda, que tem uma parte que é um pouquinho mais dolorida, uma região que fica mais dolorida que a outra. Né? A gente consegue identificar. Depois o daqui, né? Quando a gente pensa, não é no umbigo, né? Geralmente é 2 dedinhos para o umbigo. E aqui a gente tem uma outra região também, que é muito, muito boa e muito eficaz, que é aqui no final da costela, que a gente fala que é a boca do estômago. Né? Se a gente apertar e ela estiver muito dolorida, é porque a gente está precisando de falar mais, de expor mais, de pôr as nossas emoções para fora. Porque aí as emoções que a gente não consegue digerir, né, eu não consegui falar, elas estão aqui, estão doloridas aqui. Né? Então, se a gente apertar aqui, tiver muito sensível, vai estar mesmo, né? Que é o final da costela, que é uma área mais sensível, mas ela não pode estar extremamente dolorida. Eu tenho que conseguir apertar sem perder o ar, sem perder a voz, sem fazer nenhum incômodo. Do mesmo jeito que aqui, né, não é na área do umbigo, igual muitas vezes a gente vê que é a nossa comunicação ali, a nossa primeira fonte de alimentação. Geralmente é 2, 3 dedinhos para baixo. Também é uma área, se a gente passar a mão aqui todo nesse caminho, é uma área que dói um pouquinho, ela é um pouquinho mais sensível. Né? E o chakra base, o chakra principal, não é nem na região da vagina, do pênis, na região reprodutora, nem na região anal. É no períneo mesmo, bem no começo do nosso corpo. Do mesmo jeito que esse, na hora que eu assento aqui, a primeira parte que eu consegui colocar a mão, se a gente tivesse um livro, é na hora... Tanto faz eu estar assim, quando eu estar assim, vai ser sempre a parte um pouquinho mais alta da minha cabeça, que é onde é esse sétimo chakra. Na região do períneo também é onde a gente encosta primeiro a nossa mão. Então, a parte mais baixa do nosso corpo, que seria esse primeiro chakra. E aí, trazendo, por exemplo, um pouquinho para a cromoterapia, e até saindo um pouquinho da medicina chinesa e pensando até na filosofia tântrica, que também trabalha com a cromoterapia. Quando a gente conhece alguém ali no aplicativo, no Instagram, na internet, a primeira coisa da paixão não é na área reprodutora, né? A espécie, a gente precisa de reproduzir nossa espécie. Então, nosso primeiro instinto afetivo ali vai ser sexual. Né? E aí a gente pensa lá na psicanálise, os nossos afetos, né? A gente começa a ter nos sentidos.
Então a gente pensa ali, a primeira emoção que a gente tem como pessoa, posso não gostar, posso não conhecer, depois que terminar o sexo a gente pode até ter achado que foi muito ruim, mas o primeiro prazer, o primeiro momento que a gente tem é o tesão, né, que está aqui nesse chakra mesmo, né, na questão da reprodução e da garantia da perpetuação da nossa espécie. Quando a gente começa a gostar de alguém, que a gente recebe uma mensagem, alguma coisa, a gente não dá o frio na barriga de ver a pessoa, de sair, por quê? Porque essa emoção, ela sobe, né? A gente começa a alimentar e a cultivar ela. Então, ela deixa de ser só uma questão de reprodução e se torna uma questão de gerir, de alimentar, de nutrir mesmo isso. E aí, quando a gente ama uma pessoa que a gente gosta, né? A gente faz a cartinha com o coraçãozinho, com amor. Por quê? Porque já passou só daquele friozinho na barriga da paixão de encontrar, só daquele tesão de se relacionar, né? A gente já está gostando, né? Já é o símbolo do amor, o símbolo do afeto. E aí por isso que a gente antigamente, porque a gente não pode beijar muita gente, não pode se relacionar com muita gente. Por quê? Porque a gente sobe, né? Então eu nutro esse afeto para a troca mesmo de carinho, de palavra, né? Tanto que a gente primeiro transa para depois falar eu te amo, geralmente, né? Hoje em dia, né? Por quê? Porque tem que subir muito para a gente conseguir verbalizar, externalizar essa emoção do afeto, essa emoção do gostar do outro, né? E aí é quando a gente transcende, né? Que a gente fala, a gente fica junto com a pessoa há tanto tempo, virou irmão, né? A gente consegue se comunicar pelo olhar, consegue se dar bem sem ter um contato direto. Por quê? Porque isso foi nutrido, né? A gente foi nutrindo isso tudo até chegar no topo mesmo, né? E aí, trazendo para as cores, é isso. Né? Qual que é a cor da base mesmo, da paixão? É do sangue, é da vida ali, né? Do fogo. Então, é a região vermelha. Então, se eu estou passando mal, se eu estou tendo muita infecção urinária, se eu não estou tendo, né, tanto estímulo, ou se eu não estou tendo tanta lubrificação íntima, se eu estou com algum problema na região reprodutora, tenta colocar ou lingerie vermelha, ou fazer mesmo com a luz, né? Tem a luz de cristal, tem um tanto de coisa cara na internet. É bom, é legal, vamos consumir, mas se a gente não tem, pega a luz de LED, aquela redondinha mesmo da casa da gente, encapa com papel de seda vermelho e dorme. Já vai resolver igualzinho do cristal, que é lá 300, 600, 900 reais na internet. Por quê? Porque não é o preço, é o efeito. E como o colega trouxe muito bem, e é isso mesmo, né? As coisas, elas são refletidas. Então, não adianta eu comprar a lâmpada de cristal, de quartzo, de jade, né, que é uma cor mais cara, ou no verde, na hora que a gente chegar aqui em cima, que é uma questão de esmeralda, que vai ser uma lâmpada caríssima. Se eu pôr o papel celofane ali na lâmpada e fazer a cromoterapia verde, pôr a camiseta verde, o efeito é o mesmo, desde que a gente tenha intensidade, né, e dedicação ali, né, intuição mesmo para que aquilo também aconteça. Não adianta eu colocar e não acreditar, né, não fazer sentido. A gente tem que ter consciência do que a gente quer, do que a gente está acontecendo. Então, aí voltando, se eu estou com uma infecção urinária, com um problema aqui na área reprodutora, com alguma questão, e aí pode ser emocional, pode ser biológica, a cor vermelha vai nos ajudar muito, né? Como que a gente vai saber isso? Fazendo teste, né? Vivenciando, você experienciando. No vídeo no YouTube, na internet, a gente conversando, na apostila, vai ter 1000 casos, 1000 coisas. Mas só faz sentido se a gente realmente fizer ali alguns testes e algumas coisas, né? Então, cores quentes, cores vermelhas. Estou com problema de digestão, estou comendo, a comida fica parada, tá pesada, tá me fazendo mal. Coloca nessa área cores verdes, né, próximas, pode ser verde claro, verde escuro, verde que tiver de camiseta, de roupa. A lâmpada, como eu disse, uma velinha verde ali, apaga toda a luz, né, põe no fundo da tela do celular, para na hora que a luz lumiar, vir aquela claridade mais verde. Nessa região, vocês vão perceber que a gente tem uma digestão melhor, que a gente consegue ficar mais leve, né, para quem faz controle alimentar, questão de peso, também ajuda bastante na questão da cor verde. A gente sobe um pouquinho, questão amarela, mas o coração é vermelho, da paixão, né? Mas para trabalhar a questão da punção, na hora que a gente vê o amarelo, a gente não dá essa vitalidade, então o coração ele precisa de estar vivo, né? Para estar pulsando o nosso sangue, então cores amarelas. E aí é onde a gente tem na cromoterapia inteira só tem essa contraindicação que é para a gente ficar atento.
né, o uso moderado da questão do amarelo e do vermelho. Né, exatamente, pessoa que tem pressão alta, se a gente coloca durante muito tempo a cor vermelha, aumenta o batimento, a pessoa pode ter não vai morrer, não vai infartar, nada disso, mas ela tem um mal-estar, um desconforto. Então a gente pode utilizar, mas utiliza menos. E aí a gente vai, né, para a cor azul. Então estou com dificuldade de falar, questão até no campo da visão mesmo, que aí aqui já vai ficando mais roxo, mas a questão do índico, do azul, cores nessa tonalidade, auxiliam muito para a gente no tratamento. Então, dor de garganta, né, eu estou com sinusite, rinite, essas questões. A cor azul ajuda muito no tratamento, que é para essa região aqui, né, da garganta para cima a gente utiliza. Se for uma questão espiritual, de acalmar a mente, depressão, essas coisas, a gente põe o azul, que é muito bom, e aí se quiser complementar com o roxo, show de bola, fica excelente. Mas se tiver só o azul também funciona e a gente consegue ter resultados. Então, além da questão da alimentação, da roupa, da própria cor, de cristais também associados a essas cores, aonde mais que a gente pode utilizar da cromoterapia? Existe uma técnica muito real, que também é muito legal, e quando eu fiz, né, lá em 2017, a primeira vez que eu fiz, de tudo que eu vi de cromoterapia, isso foi a única coisa que eu não acreditei. E aí eu fiz o teste, né, e hoje eu consigo falar tranquilamente, porque, né, para mim fez sentido. Que chama água solarizada. Alguém já ouviu falar disso, de água solarizada? Sim. Né, que é uma técnica que é a gente pegar, vocês já ouviram? Que é a gente pegar uma garrafa, né, de vidro esmaltada ali naquela cor colorida. Então, vidro vermelho, vidro amarelo, vidro azul, e a gente tampa, né, coloca a água, lava, deixa bonitinho o vidro, coloca ali a água filtrada, põe um paninho para tampar, ou uma tampa ali para não pousar mosquito, não pousar nada, e deixa aquela água ficar 24 horas no tempo. Né, no tempo não quer dizer que eu vou pôr lá no sol esturricando, pode ser também, mas não precisa. Né, por exemplo, na minha casa, como que eu faço? Eu ponho ali na beirada da pia mesmo, né? Que bate sol, bate luz, deixa a janela a minha pia bem em frente à janela. Então, deixa a janela aberta e faço essa água solarizada, que também é para isso. Então, estou muito triste, estou inseguro, terminei com o meu relacionamento, estou bem, faz uma água solarizada amarela, que ela vai dar essa punção, vai acalmar nessa região do coração. Estou com problema de digestão, não estou bem, faço uma água solarizada verde, que auxilia nesse processo. Estou com infecção, faço uma água vermelha, né? Vou sair com o namorado, estou conhecendo alguém, faço uma água solarizada vermelha. Quando eu fiz, né, como eu falei para vocês, lá a primeira vez que eu ouvi essa questão de água solarizada, eu confesso para vocês que eu achei muito, muito distante da realidade, né? Eu falei, né, como que a água que vai ficar numa garrafa, só pela cor da garrafa vai fazer alguma diferença? E aí o que eu fiz? Eu tenho bambu, esses bambu, de bambuzinho mesmo, bambu, né? Eu fiz, né, no curso a gente ganhava as garrafas, trouxe a garrafa embora para Uberaba, cheguei e fiz então essa água solarizada. Eu não ia beber, né, porque eu não estava acreditando, se eu não acredito, geralmente eu não faço. Pus os bambu lá dentro, pensei, pelo menos vai ficar de decoração, né? E pus ali, cortei uns galhos do bambu, né? Bambu, não sei se você sabe, se a gente cortar e pôr ele vira, né? Ele cresce e tal. Plantei lá esses bambus. E aí deu diferença. Por exemplo, na hora que eu chegar em casa, eu vou mandar a foto pro professor, ele compartilha com vocês. Eu faço um videozinho, eu tenho as garrafas até hoje. O bambu que está na cor azul, né, que é uma cor de tranquilidade, uma cor serena, né, uma cor de paz mesmo ali, né, está associada ao meio ambiente, à calma. Ele está bonito, está vistoso, mas ele está mais enraizado. Né, ele está menos, o verde dele é mais escuro, ele está com as folhas menores e bastante raiz, cresceu muita raiz. Né? Por quê? Porque é uma cor mais calma, mais tranquila mesmo. O do amarelo, que é intenso, as raízes já não são tão grandes, o verde já não é tão intenso, mas as folhas ele é o mais gordo, né? Assim, mais cheio, mais volumoso. Por quê? Porque ficou mais intenso. E repito, né, não teria porquê, vou fazer o videozinho e o professor compartilha com vocês lá no grupo. Mas assim, eu fiz isso, na verdade, né, há muito tempo atrás, foi para entender mesmo. O vermelho, a raiz ficou tão pequena, sabe? Assim, não cresceu ali, não se aprofundou tanto.
mas ele também ficou muito alto. Então, né, lógico que são galhos diferentes, mas no mesmo dia eu cheguei, cortei vários galhos, pus ali um em cada garrafa, né, fiz primeiro água solarizada de um dia para o outro, no outro dia cortei, coloquei aqueles bambu e deixei ali na minha casa. E lógico que, né, isso foi lá em 2017, então já troquei água, né, troco toda semana e tal, né, já tive que podar alguns, mas vocês vão ver a diferença de cada um. E eram o mesmo bambu, da mesma raiz, né, do mesmo dia eu cortei todos e plantei lá e deu diferença. E aí, desde quando eu fiz com bambu e comecei a ver que estava diferença, aí eu acreditei em mim, comprei outras garrafas de vidro, né, e aí eu consegui fazer. Para mim, realmente também faz muito sentido. Né? Até não é o legal, porque o plástico solta ali algumas coisas, mas a gente até a garrafa mesmo que a gente bebe de água todos os dias, a gente conseguir, né, associar a cor daquela água, a cor daquela garrafa com o que a gente está precisando, vocês vão ver que a gente consegue se nutrir de forma melhor, de forma mais consciente, de forma mais branda. Né? Mas a água solarizada é uma coisa que hoje eu posso falar para vocês que funciona, que é legal, né? A gente já teve aí pessoas que fez tratamento, que utilizam da água até de forma mais intensa que eu, e que traz para a gente, não só na literatura, não só no YouTube, mas com práticas mesmo que a gente consegue comprovar, consegue ver que fez diferença na vida da pessoa naquele momento. E aí, além então da água solarizada, da roupa, da alimentação, né, de tudo isso, a questão também do nosso quarto, né? A cor do lençol que a gente dorme, a cor da roupa de cama, da parede do nosso quarto. O quarto de vocês, geralmente, é que cor? Quem pode falar aí? Ou é tudo branco? Tudo rosa? Branco com rosa? E o seu? Todo branco? Mais bege, mais pálido? E o seu? Minha casa também é bege, eu gosto. E o seu? Bacana. Quando, né, por exemplo, no caso da colega que o quarto é rosa, quando você dorme em outro ambiente, você estranha ou você consegue dormir, né? Você tem dificuldade para dormir? Não. O que você estranha nos outros ambientes? Assim, lógico que tem a questão da nossa personalidade, né, dos nossos hábitos, mas o fato de ser uma cor mais atípica, né, de outros ambientes, geralmente a gente consegue estranhar mais mesmo. Né, porque o rosa né, traz esse aconchego, esse carinho, né, o vermelho é mais da paixão, o rosa é mais do carinho, mais meigo, né, uma cor mais branda ali, apesar de também estar na área do vermelho, ele já consegue ter outras junções ali, né, outros mix de cores. Mas o fato de ser, né, você estar todos os dias num ambiente, num cenário, e aí quando precisa o organismo ter essa resistência, é mais intenso mesmo. Às vezes, se o quarto não fosse rosa, você não estranharia tanto como ele é, né? Do pessoal que tem um quarto mais normal, quem me estranha mais quando vai para outro lugar, como eu não tenho? Porque já é o mesmo, né, na mesma lógica do quarto da colega, né, já é uma cor muito intensa, né? Se você ficar lá muito tempo e voltar, provavelmente também você vai, né, que a gente adapta ali com aquela intensidade, com aquele cenário, né, e aí fica mais intenso, né? Até agora, gente, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de... Perguntaram aqui, Pablo, da garrafa, se tem que ser colorida a garrafa de vidro, mas pode ser plástico também? A única coisa é que no plástico, né, a gente não pode pôr no sol direto, né? Porque o plástico solta ali algumas coisas que fica tóxico, né? Fica tóxico para o consumo. Certo. O legal é ser no vidro mesmo, colorido. De vidro, né? Mas no plástico, em outras embalagens, só que aí deixa na claridade, mas não deixa, né, no exposto ali ao sol mesmo, batendo a luz direto, né? Mas funciona também. Maravilha. Então aí a gente falou
Dos chakras, né? Tá tudo Tem que ser certo. colorido, tem que ser... E de alimentos. Agora vamos conversar um pouquinho sobre alimentação, né? O que que vocês gostam de comer? O que que cada um fala aí? O que mais gosta de comer? Para mim é fácil, macarrão. Não, mas tem uma preferência, não? Chocolate. E você? Meu quarto O quê? Não dia ouvi? vegano. Quarto dia? Ah, é? Total? Total. Como? Vencendo. Nem ouvi mexido assim, não é? Acho que você foi sugestível pelo colega, hein? Manteiga vegana. Tô brincando, tá certo. É, bem gostosinho. E você? Muito bom. Então, a gente, cada um bem na nossa mente agora, uma coisa que a gente gosta mais de comer, certo? Assim, o nosso prato principal, o que a gente gosta mais, né? Agora, da mesma forma, assim, sem pensar muito, de forma rápida, quem está acompanhando aí pede para fazer também. Né? A gente pensou, então, no que a gente gosta. Agora, a gente vai pensar no que a gente acha que faz melhor para o nosso corpo. Uma comida que faz muito bem para mim, vai. Alface. Pepino. É bom. Não pode pensar muito, não. Você não pensou no sushi, ó. Vamos mais rápido. Pode. O que vem na sua cabeça. Chá, abobrinha, É uma delícia. cenoura. Kefir. Kefir, ó, é bom. Pra equilibrar tudo, tem que ser um Mac. E é isso, né? Então, na hora que a gente pensa no que a gente gosta, geralmente a gente não tem muita associação de cores intensas, né? Porque são comidas ali pontuais, coisas legais. Apesar de que o chocolate é muito bom, o cacau, e tem ali a cor, né? Também, que entra um pouquinho na cor. Mas de tudo que a gente falou, eu acho que o que mais natural aí foi a coalhada, né? E o chocolate mesmo, né? Mas aí a gente pensando agora no que faz bem. Vocês viram que todo mundo pensou em alguma coisa que é de uma cor mais intensa, né? Não teve nada ali que ficou sem cor. Exatamente por isso, né? Porque o nosso organismo, o nosso inconsciente, sabe do que a gente precisa, sabe do que a gente gosta, do que a gente gosta do necessidade, né? Não do gostar do prazer, que está tudo certo também, a gente tem que comer. Mas quando a gente associa na alimentação, que a gente reconhece que é mais nutritivo ou que é mais saudável, sempre está associado com cores muito intensas, né? E aí a gente precisa de ter essa associação também para o nosso bem-estar. Então, se eu estou com infecção, estou passando mal, vou comer frutas mais vermelhas, né? Frutas mais... né? Até existe, não sei se vocês já ouviram falar das questões das comidas afrodisíacas, né? Que também traz aí e faz essa associação direta também com muito mais com a cor, uma ou outra só que ficaria ali na textura, né? Mas até questão de uva, morango, né? São cores que se remetem mais para a questão realmente ali da área reprodutora, da área sexual. E é nessa associação mesmo, né? Do que a gente precisa, do que o nosso corpo necessita e reforça isso. Qual que é a cor? Qual que é a sua cor preferida? Você gosta de azul? Por que você gosta de azul? Eu aprendi como eu sempre penso, de vez em quando eu penso, Cruzeiro, sim. Verde. fazer parte de mim. Mas eu gosto bastante do verde também. Azul, verde, enfim. Às vezes, tem um momento, né? Tem um momento que eu vou preferir rosa. Mas a cor mais padrão é no azul. Olha, Seba gosta do azul também. Que nem seguro ali do meio. Nem tão seguro, nem tão claro. Os três últimos de lá.
Sim, azul, violeta, assim, né? Não? Depois do rosa ali, do laranja, rosa, o primeiro azul, né? Por exemplo, temos 3 últimos azuis lá do lado direito. Do meio. Tem 3 Isso. atrás. Tudo de lado. Esse. Tem um outro mais. Sim. Bom. E você, qual que é a sua cor preferida? Também, só que pede ele manda mais claro. Então, umas vezes do gato traz mais flexibilidade, mas. E você? Azul. É mais pro lado do colega ali, um azul mais azul, mais intenso. E você? Branco. E você? Por quê? Rosa. Bom, é bacana. Bom, e você, Ismael? Que cor que você Qual que gosta? você gosta? Vermelho? Vermelho. E você, professor? Ah, eu gosto de violeta. E você, professor? Eu sou do verde. Eu também. eu passo ali no azul pro verde, mas assim, se for uma igual eu fiz assim, uma eu também fico com o verde. E aí, da nossa natureza, né, também ter essa questão da cor que a gente precisa. E você falou que é bem isso mesmo, né? E aí existem literaturas que traz que a gente muda, em alguns momentos, a nossa cor preferida, exatamente por conta da nossa necessidade. Né, que é o colega falou, eu gosto muito de azul, né? Mesmo se for para pensar uma cor, é no azul. Mas existem dias que você abre o guarda-roupa e escolhe ali uma cor diferente, né? Que é o nosso corpo também entendendo qual que é a cor que a gente precisa naquele momento. Vocês já ouviram falar quando a pessoa está triste, a gente fica usando roupa mais fechada, de cor mais séria. Quando a gente está mais alegre, a gente usa cores mais coloridas. Geralmente, isso faz sentido para vocês ou não? Ou todo mundo usa a mesma cor de roupa, independente do humor? Por quê? Muito bom também a questão da estação do ano. Ó. Por quê? E é mesmo, né? Mesmo quem gosta mais de frio e tá tudo certo, né? Tem pessoas que têm mais intolerância a temperaturas quentes. Mas né, a gente tem essa impressão, quando o dia está cinza, parece que o dia está triste, né? Quando não, né? Então não é porque o sol, existem pessoas que não vão gostar mesmo de muito calor, de muita claridade, de muito sol. Mas essa sensação aqui, desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Que a Adriele trouxe, né? Que parece que o dia de verão ele é mais alegre, né? E a gente sente isso mesmo. Por quê? Porque a intensidade ali do vermelho com o amarelo, né, do sol, do calor, aquece a gente, motiva, né? Tanto que na saúde também existem aí estudos que trazem que em determinadas épocas do ano existem mais pessoas que infartam, existem mortes mais comuns em determinadas estações do ano, tem algumas questões, alguns estudos nesse sentido, também vale a pena vocês darem uma olhada depois, mas associa-se também na questão da cromoterapia. Né? Então, a cromoterapia ela está ligada em todos os nossos aspectos, ela está ligada no nosso consumo, na prática publicitária, no sistema que a gente vive, está ligado no nosso inconsciente, né? Nas cores que a gente escolhe, nas cores que a gente utiliza, na questão mesmo cultural, né, do ano novo, do usar o preto, né, para determinadas coisas, o amarelo para outras, enfim. Tem essa questão e também na questão acadêmica, né, na questão ali na física, principalmente. A gente teve muitos estudos, muitas questões, e isso impacta de forma direta a gente. Vocês já viram falar da questão da luz branca fria, da luz branca quente, que a luz branca quente ela é mais aconchegante, né? A gente fica mais à vontade. Mas então, se ela é mais aconchegante, por que na universidade, na sala de aula, a luz é branca fria, branco G? Exatamente, né? Para que a gente fique mais atento, né? Mais disperso. Mais atento, quer dizer, desculpa, né? Mais presente ali. Né? Então, o ambiente do estudar não vai precisar, em muitos momentos, ser extremamente aconchegante.
porque senão minha atenção, né, minhas programações neurais vão ficar ali menos intensas, né? Então vai ter momento que o nosso corpo precisa desse estresse exatamente para também prender nossa atenção, né? E isso funciona mesmo. Tanto se a gente for pensar lógico que tem uma questão ambiental, da luz de LED é muito melhor e tudo mais. Mas se a gente for fazer um comparativo das luzes da cidade, depois vocês pesquisam isso no Google também. A luz antes de trocar por essas fluorescentes, que as cidades quase todas trocaram, aquela luz que era amarela do poste antigo, né? Existem, quando te pega a foto do antes e do depois, aquela era até mais forte, né? Ela era mais intensa do que essa, mas aqui, o branco quente deixa a gente ali mais pro amarelo, mais aconchegante, né? E o branco o branco gelo, esse branco forte, ele é mais desconfortável. Então, à noite, a gente precisa, né, eu não posso dirigir de forma muito confortável, então ela precisa de estar, né? Então, lógico que tem a questão do LED, que é muito melhor, né, faz menos mal, papapá, mas existe também, se for olhar só pela luminosidade, o quente até dá a percepção de que iluminava melhor as vias públicas do que esse branco do LED, aí, o branco frio. Mas ele é mais desconfortável, então a gente fica mais atento, fica mais vivo ali, né? Fica mais presente, mais intenso. E qual que é a cor? A gente já está caminhando, né? Para o final. Até que horas, professor? Não, em média 1 hora, você... Então a gente já está quase acabando. Tá. A gente está caminhando já para o encerramento, quando a gente pensa, e rápido também, que não precisa de estar elaborando muito não. Qual que é a cor que a gente menos gosta? E aí isso a gente pode então pensar rapidinho, a cor que eu menos tenho roupa, ou a cor que eu uso menos. Quem? Vamos começar de cá agora. Qual que é a cor que você menos gosta? A que você menos tem? Tem uma roupa, uma cor que você usa menos. Vermelho. Você não gosta de vermelho e roxo, professor? E você? Vermelho eu também não gosto. Não. E você, Ismael? É que você gosta do vermelho, né? E você? Cinza. É mesmo? Isso é Por que preguiça, vocês não gostam bastante. dessas cores? Do laranja pro vermelho? Nós três aqui. Tem uma hora boa. Você tá falando que a roupa do seu colega é feia, tá? Cinza, o Seba falou que é cinza. Amarelo. Amarelo você não gosta muito. E você? É, amarelo é difícil, gente. Laranja. Por que você não gosta de laranja? Mais clarinho, né? E você? Ah, mas quando a gente vai comprar algumas roupas, eu normalmente compro muito azul. Eu gosto de violeta, é difícil achar. Mas geralmente é legal. isso mesmo, né? Lá aqui na sala ficou ainda, Essa cor é teve bonita. ali muito vermelho, muito amarelo, laranja, né? Mas geralmente as cores que as pessoas, né, num senso comum ali, numa pesquisa muito rápida, as cores que geralmente a gente utiliza menos, né, são ou cores mais escuras, ou cores mais tom de pele, né? Cores cinza, marrom. Geralmente são cores que muitas pessoas utilizam menos ou gostam menos, porque são cores que já são nossas, né? Já são presenças, então não colorem, né? Não faz essa composição de necessidade mesmo ali do que a gente precisa, de como a gente precisa, né? É bem legal. E aí, pensando também para a gente refletir, né? Nessas questões de cores, dessas questões assim, o que vocês, de forma bem rápida, sem falar muito, sem delongar muito, eu queria que vocês pensassem e falassem uma frase, alguma coisa nesse sentido, como que a gente pode utilizar as cores, cada um utilizar na sua vida, na sua prática, se faz sentido, ou um pouco do que a gente conversou hoje ou não.
E tá tudo certo. O que você acha que é importante nas cores? O que faz sentido de tudo, um pouquinho do que a gente conversou hoje para você? Como você está assistindo, por exemplo, num ambiente que você vive, por exemplo, você quer um quarto, você vai colocar cores muito vivas, que isso não descansa a mente. A cor é mais aconchegante, tem a luz amarela. Também questão de sentimento e a questão da alimentação também. Tipo, a alimentação com cores mais vivas, ficar mais saudável. Para mim também pode ser alinhamento de chakras, o paciente atuar também pode ajudar o paciente. Vai receber o paciente, já sabe pelo prontuário dele, sobre ele, a gente pode colocar algumas coisas ali para ajudar ele. Muito bom, muito bom. De todos os módulos aí, o que foi a parte das terapias, quais foram as técnicas que vocês acharam mais interessantes? De qual? Foi a Adriele que veio trazer os instrumentos? Quem que foi? De quem? Ah, Driele, Adriele, né? Imaginei. Ela é que ótima. fez, ela é ótima. Sound Healing, né? A Adriele que fez o Sound Healing. Muito boa, excelente. E vocês? A Sheila também deu aula aqui pra gente. Então, a Sheila falou um pouquinho Falou no pique? É, Falou um pouquinho, mas ela falou mais da constelação, né? Foi a aula dela, mas ela falou um pouquinho da no pique, sim, no começo. que ela que é a coordenadora, né? Ela que tá Pela coordenando? prefeitura, ela que é a coordenadora. Excelente, foi muito boa a aula dela também, foi legal, o pessoal também gostou bastante. Eu gostei muito de ter uma apresentação sobre a fitoterapia. E a gente fala das plantas, eu acho muito interessante. Legal. Gostei mais foi da de yoga. Ah, você gostou de yoga? Da Mel. Todas eu achei interessante. Essa que você falou das lâmpadas, tem um centro de espíritos que fazem, né? Sim. Neon e light. E aí, então, para a gente só encerrar, a cor amarela, para que ela serve? Animal, o que mais? Otimismo, né? O que mais? Alegria, o que mais? Isso mesmo. A cor verde. Para que serve a cor verde? Você está de verde? Sim, eu sei que, não sei se é falando pelo rei, que ela é ligada ao chakra cardíaco. Mas para trabalhar já alguma coisa, já é outra coisa. Mas o verde está aqui, né? Na digestão, Verde então é da cura, tá né? na área também. E o verde, então o verde, né? Para equilíbrio, para saúde, né? A gente associa nessa questão do aterrar, né? Do trazer para presença. Então o verde é uma cor para quem está muito viajado, pessoa que está muito nas nuvens, né? Porque a nuvem é branca, azul, né? Lá a pessoa viaja muito. Então o verde é essa cor que traz mais, né? Você já percebeu, por exemplo, cachorro, animais, você coloca a cor, a gente também, quando perto para ele, cada cor, o olho dele muda, né? Sim, a gente também. É a refração, né? E o azul, Igor? É Igor? Para que serve o azul? Almada. Isso mesmo, tranquilidade, segurança, né? É muito bom. O roxo, o violeta, para que você acha que a gente conversou aí? Ele
Sim, da espiritualidade, né? Da área mental. Comum agora, hein? Comum. Isso agora. mesmo. Segundo O marrom, quem não gosta do marrom? Para que serve o marrom? Você gosta de chocolate e não gosta do marrom? Mas chocolate branco. Mas é isso, o marrom, né, traz essa naturalidade. Lembra que eu falei que a gente geralmente repele? Exatamente porque o marrom traz essa... Então, tudo tem o seu ponto, né? Então, por exemplo, no marrom, essa naturalidade, né? Esse pé no chão, ficar mais zen, mais tranquilo mesmo, né? O marrom remete a essas emoções, essas sensações. E o preto? Para que o preto serve? Eu acho que é por isso que ela usa preto. Equilíbrio e saúde verde. Exatamente. Apesar da gente ter, né, historicamente associado o preto ali, muitas vezes com luto, né, ele traz também, ele remete isso. Por quê? Porque o preto ele é a junção de todas as cores. Então ele traz segurança, né, ele traz ali muitas vezes até uma questão de sofisticação mesmo, né? As mulheres brincam, todo mundo tem um pretinho básico, uma roupa preta. Exatamente porque essa segurança, né? Quem mexe com moda fala, porque o preto não erra, né? A gente está na dúvida ali, põe uma roupa preta, né? Então ele traz essa... Por quê? Porque ele é a junção de tudo, né? Então a gente fica mais seguro, né? Apesar de ser uma cor que muitas vezes também é associada a ser mais discreto, mais clean, né? Ele nunca perdeu ali a questão também do chique, do elegante, né? Porque ele junta ali é o que deveria ser no branco, né? Que é o que junta tudo, então a gente não erra em nada, né? O preto tem, apesar de socialmente, culturalmente, a gente ter essa associação com o ruim, ele também traz e remete a essa questão, né? E o branco? Quem não falou? A Emily. O que o branco representa? Muito, até em questões religiosas mesmo, né? A gente associa o branco exatamente na questão da paz. Porque se a gente viu que o chakra daqui, o sétimo, e a cor da espiritualidade seria o roxo, o lilás, o violeta, faria muito mais sentido, então, o pessoal trabalhar no centro e tudo mais de roxo, né? Mas o porquê que a gente associa o branco, né? E utiliza o branco, além da questão de higiene mesmo ali, né? De um aspecto mais higiênico, tem essa questão da paz. Por quê? Porque ele é a ausência de tudo. Então, se eu estou aqui para fazer uma doação, né? Se a gente está ali para fazer um atendimento, eu não posso interferir naquele processo. Então, se eu tiver sem nenhuma cor, né, se eu tiver com essa ausência, eu remeto a essa paz, essa segurança, essa tranquilidade, né? Isso que é a questão mesmo. E aí, então, do que a gente viu aí um pouquinho das cores, se a gente misturar a cor vermelha com o vermelho com o amarelo, o que acontece? A logo lá do Facebook é azul. É para a gente ficar pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo. Para chamar mais atenção, para deixar a gente com essa falsa sensação de segurança, né? De estar bem e acaba que fica. O Instagram, quando começou, né? Que era para concorrer com... provavelmente, não sei se vocês vão lembrar, de um que chama Snapchat. Sim. Né? Que cor que era o Snapchat? Amarelo. Porque era intenso, né? E aí quando o Instagram vem, né, antes de ser feed, né, ele era para concorrer com o Snapchat. Por isso que era a câmerazinha ali com o marrom e tal, mas depois, com o tempo, as cores que foram predominando foram mais para o vermelho, rosa, roxo, né, que é para nesse sentido. E aí hoje, o feed lá, o feed mesmo, né, que é onde... No do Facebook é azul para a gente ficar muito tempo ali com segurança visual mesmo. É uma cor que prende. Do mesmo jeito que na mesma lógica, hoje o fundo do Instagram, vocês repararam que ele é roxo lá, né, mais nessa cor, que também aprende a gente mais tempo ali naquela tela, mais tempo ali naquele campo.
O iFood, que cor que é o iFood? Vermelho. Né? Por quê? Porque se você for escolher muito, você vai ver que fazer um arroz ali, fritar um ovo, vai ser mais rápido do que esperar, né? Então, às vezes ali, eu cortar um tomate, fazer uma salada, sai mais rápido do que a gente pedir o lanche. Mas se eu estou com fome, eu tenho que ter o acolhimento do iFood ser rápido, né? Então, por isso que precisa ser rápido. O aplicativo de carro lá, o 99, que cor que ele é? Que é intenso, né? Ele vem depois do Uber, né? Que traz a questão da sofisticação, é preto, é chique, né? Porque lembra, quando o Uber começou, era para concorrer com táxi, hoje em dia já são carros mais populares. Mas né, era para ser um transporte de luxo, né? Sofisticado, então ele era preto. Aí vem o 99 amarelo para concorrer, porque é rápido, né? Eu preciso olhar no 99, o preço está mais em conta, e eu segurar ali no 99, né? Então, observem que o tempo todo a gente está sendo bombardeado com essas questões com o conhecimento da cromoterapia. Né? Quando a gente pensa hoje na contemporaneidade, hoje no que a gente vive, as disciplinas que mais utilizam da questão de cromoterapia são o curso de comunicação social, exatamente porque nos prende, né? nos dá atenção. Voltando à bancada dos jornais, né? O jornal só fala coisas reais, né? Só transmite as notícias, mas geralmente não são notícias tão agradáveis, né? Mas geralmente, por que ali a bancada do Jornal Nacional, né? As luzes são mais para o azul, para o índico. Por quê? Para dar essa falsa sensação de quê? Do que o William Bonner ali, o marido da Tiziana agora, que é, né, o William Bonner, dá essa sensação de segurança, né? Da gente estar seguro com a informação do que o jornal está passando para a gente. Né? Tanto que hoje, né, os outros jornais, vai até o pessoal atrás, então só a luz não está suficiente. Então a gente tem tanto de gente que está aqui para falar, para me dar cor no que eu estou te dizendo. Então todo mundo que está aqui sabe disso, então isso é verdade. Então são questões da cromoterapia que a gente é bombardeado o tempo todo na nossa vida. Né? Se a gente for no supermercado, as cores das embalagens, as cores do que é para a gente comer, as cores, né, a cor da batata, da Ruffles, né, é uma cor que é para dar segurança, né, porque se fosse só amarela, a gente talvez não consumiria tanto, né, porque a batata já é amarela é mais intenso, então, né, não, ele quer passar para a gente a segurança de que aquele é o melhor salgado, aquele é o salgado mais gostoso. Né, o Fandangos é vermelho para dar a intenção da gente comer em maior quantidade, porque ele é menorzinho. Né? Se eu ponho ali no Fandangos, que é aquele tanto de bolinha, uma cor azul como é o da batata, né? O mesmo que o peso dos dois sejam iguais, em termos de quantidade, eu preciso comer mais rápido o Fandangos do que a batata, né? Porque ele é mais numeroso ali, né? Mais unidades, se a gente for olhar a quantidade. Não é? O saco de Fandangos não vem mais Fandangozinho do que a batata, né? Então tem que ser mais rápido. Então, o tempo todo a gente está sendo bombardeado com as questões de cor. Quando a gente traz para a nossa vida, traz para a questão principalmente do nosso cuidado de saúde, né, a gente consegue não sofrer de forma tão inconsciente esses impactos. A gente vai continuar sendo influenciado, né, o tempo todo, mas a gente consegue trabalhar com um pouco mais de racionalidade, que é essa a intenção, sabe? Quando o professor convidou, eu achei legal, né, mas a gente for pensar, pensar nas cores, como que seria necessário? A gente vivenciar cada uma das cores. Então, a gente pôr aqui na sala a luz amarela, deixar ela no mínimo 5 minutos para a gente sentir, ouvir o que cada um relatou sobre a luz amarela, e assim fazer com no mínimo as 7 cores, né? as 7 misturas. Isso seria a gente vivenciar um curso de cromoterapia. Mas como não daria, né? E geralmente, como eu disse para vocês, é por isso que eu perguntei, assim, e achei legal vir na UFTM para a gente, né, principalmente para 100% profissionais da saúde, porque esse bate-papo que a gente faz, esse workshop, geralmente, né, a gente faz muito lá na Uniub, no curso de comunicação mesmo, né, no jornalismo, né, no curso de publicidade e propaganda, que são, eles têm disciplinas inteiras, o semestre inteiro falando sobre isso. Né? E aí, então, assim, a intenção de trazer para vocês é essa consciência, que a gente, querendo ou não, nós estamos sendo impactados pelas cores. Agora, já que a gente é tão impactado de forma indireta,
que a gente possa também utilizar ela de forma positiva, utilizar também de forma consciente, né? Trazer para a nossa filosofia, trazer para o nosso comportamento, trazer para a nossa racionalidade, porque aí sim, eu vivenciando, eu experienciando, eu consigo potencializar de forma indireta o meu atendimento, colaborar com a pessoa, né? É uma orientação, igual faça um teste da água solarizada. Né, que para mim, foi, quando né, na caminhada da cromoterapia, foi o que mais fez sentido. Eu acho que pode ser legal para vocês também. Utilizarem, vivenciarem isso. Faz a água com 2, 3 cores diferentes, né, utilizam ela em dias diferentes. Hoje, essa semana eu vou fazer a água vermelha, semana que vem eu vou fazer a água verde. Vamos ver como que vai ser, como que eu vou sentir utilizando essa água. Porque aí assim a gente consegue comprovar um pouco do que a gente conversou aqui hoje, certo? Então, muito obrigado, viu, professor? Pessoal, como o professor disse, né, eu trabalho com terapias lá no Espaço, né? Nosso Instagram é @espaço-ser-harmonia. Depois, se puder, segue a gente lá. Nós temos tanto cursos de terapias como atendimentos. E aí, além da parte de terapias holísticas, a gente também tem psicólogos que atendem. Então, tem para estudantes, né, os psicólogos têm atendimentos sociais. Então, hoje nós estamos com 3 psicólogos lá no Espaço, que estão com a agenda disponível, além das terapias, né, que feitas por mim e pelo Roger. Então, nós somos em 2 terapeutas e 3 psicólogos. A gente está à disposição, tem atendimentos, tem curso. Conforme vocês forem experienciando, forem vivenciando, manda mensagem, pode tiver alguma dúvida, alguma coisa, porque na hora que a gente está aqui, depois na hora que for ler ali o PowerPoint também, que o professor vai compartilhar com vocês, às vezes aparece alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram, tem um link que vai para o nosso WhatsApp, ou manda lá no direct mesmo, ou manda lá no WhatsApp, geralmente eu respondo à noite, mas a gente sempre responde, então fiquem à vontade para tirar a dúvida, para a gente aprender junto, para a gente continuar trocando. E vai ser um prazer encontrar, né, reencontrar todos vocês. Eu espero que a gente se encontre mais. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês, viu, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado.